bom ter sua companhia, que bom receber vocês aqui. Muito obrigada. Com a gente nessa manhã, a atriz Dani Barros, bem-vinda. Tereza de Pega Pega. Meus parceiros lá em Renault. Bom dia, Fátima. Bom dia, gente. Doutor Fernando Gomes Pinto. Bom dia, Fátima. Bom dia, Brasil. Olha, a gente também está recebendo Diego Vilberg, ele é hipnoterapeuta. Daqui a pouco vai explicar pra gente como a hipnose virou uma alternativa no tratamento de fobia. Abriu o nosso programa falando de fobia. Fobia não é medo, gente. Medo, você, eu, todo mundo pode ter em algum momento da vida por causa de alguma situação. É natural. Agora, a fobia não, ela é meio incontrolável. Ela gera um pânico que realmente pode até paralisar. Vamos ver a diferença entre medo e fobia. Qual a diferença entre medo e fobia? O medo é essencial para a nossa sobrevivência, nos ajuda inclusive a evitar situações de risco. Mas e quando o medo prejudica a vida pessoal e profissional? Até nas atividades do dia a dia. Viajar de avião, fazer exame de sangue ou mesmo usar o elevador podem virar momentos de desespero para algumas pessoas. Esses medos irracionais são chamados de fobias. Para quem não sofre desse mal, essas situações podem até parecer banais, mas para quem tem fobia, enfrentar a angústia é um desafio imenso de superação. Olha, o Diego começou a trabalhar com hipnose, ele é dentista também. Então, para tratar os pacientes que tinham medo de dentista, porque é muito comum. Muito. Mas alguns realmente têm fobia que não vão mesmo, né? Mas o medo de dentista é justificável. Ah, então esse você identifica em você. Se entregou, né? Agora se entregou, O que acontece é que, como dentista, muita gente realmente tem medo de dentista. Alguns têm uma ansiedade e confundem com medo. Outros têm traumas, e aí pode desencadear uma fobia, como o doutor Fernando falou. Então, dentro da odontologia, a gente, através da hipnose, consegue ressignificar esses traumas, desensibilizar essas fobias e permitir que o paciente tenha uma maior qualidade de atendimento na cadeira do dentista. O que aconteceu foi que acabei trabalhando muita gente com ansiedade, com medos, com fobias no consultório odontológico, e eles começaram a indicar parentes. Que não tinham medo de dentista, eu tenho um amigo que tem medo de barata, eu tenho um amigo que tem medo de avião, claustrofobia e tal, não sei o quê. E eu acabei precisando estudar um pouco mais sobre psicopatologias para poder atender essa demanda que foi surgindo espontaneamente. Né? Então, hoje a gente trabalha bastante aí ajudando as pessoas no controle de medos, fobias, ansiedades e todos os transtornos que envolvem a ansiedade. Mas você hipnotiza a pessoa antes do tratamento? Vou lá fazer algum tratamento com você, uma limpeza, tal. Você vai hipnotizar? Então, a gente sempre procura educar o paciente a respeito do que é hipnose. Né? Esclarecer todos os mitos, mostrar como que funciona a hipnose clínica e diferenciar um pouquinho da hipnose de palco, da hipnose de rua, de show. Exatamente. Mostrar que existe realmente uma parte científica por trás da hipnose clínica, né? E permitir que ele se sinta mais confortável. A partir daí, ele aceitando o tratamento, a gente faz tudo com hipnose sim, e ensina ele como fazer a auto-hipnose, para caso, por exemplo, precise viajar, ele vai para um colega, ele se auto-hipnotiza para o colega atender ele. Olha só. E a gente, bom, essa questão da hipnose, o doutor Fernando já conversamos várias vezes aqui, o Hospital das Clínicas, na Clínica da Dor, utiliza o trabalho da hipnose exatamente porque tem comprovação científica de que tem um benefício para o paciente, né? Exatamente. E você consegue, através da técnica, separar a dor do sofrimento, porque geralmente vem tudo junto, né? Quando você consegue fazer essa separação, o paciente ele vive melhor. Exato. Bom, vou convidar a Rosiane para vir para cá. A Rosiane é paciente do doutor Diego. Rosiane, o seu problema era claustrofobia, medo de lugar fechado. Claustrofobia. Mas a ponto de realmente te prejudicar? Por exemplo, o que você não fazia por conta dessa sua fobia? Eu não pegava elevador, eu em túneis, eu ficava com medo, muito medo. Eu tinha que passar, né, de ônibus, de carro, o que fosse. Mas assim, de 5 anos para cá, eu fui atender uma paciente, quer dizer, desculpa, uma cliente, é porque eu sou enfermeira também. E eu fui atender uma cliente na cobertura. E ela sempre me buscava, sempre ia, né, me buscava e tal, para me acompanhar subindo o elevador. Chegou um dia que ela não pôde me buscar. E o que aconteceu? Não, eu vou sozinha. E eu não consegui. E entrei em desespero quando as portas do elevador fechou e eu me vi sozinha. Ali eu comecei a apertar todos os botões e aí a minha sorte que quando chegou no primeiro andar, o elevador abriu e depois daí eu não consegui nem acompanhada, nem sozinha. Aí você viu que era uma hora que você precisava realmente começar a se tratar. Tratar. Na verdade, eu procurei a ajuda do Diego quando eu precisava vir para o Rio de Janeiro fazer um curso
E aí eu precisava vir de avião. Eu disse, e agora? Como é que eu vou fazer? Como eu vou andar de avião? Não tem como, vou ter que procurar uma ajuda. Foi aí que eu conheci o Diego e com a única sessão, eu, graças a Deus, consegui me libertar. Essa vinda dela aqui para o Rio de Janeiro foi a primeira vez que ela andou de avião, não é isso? Foi. Sua primeira vez? Primeira vez. Aí eles fizeram, antes então dela entrar no avião, você fez um trabalho com ela para que ela depois conseguisse fazer o voo. Quando a gente chegou no aeroporto, eu perguntei, como é que você tá? Ela, eu tô bem. Mas só de imaginar o que é que eu vou ficar fazendo 1 hora dentro do avião, 2 horas dentro do avião... Vocês vieram de Salvador? A gente veio de Salvador. Então, quanto tempo de voo? 1 hora e meia, mais ou menos. É. E ela, quando eu fico, começa a imaginar 1 hora dentro do avião, 2 horas dentro do avião, sem fazer nada, eu tô me sentindo um pouco... E aí a gente fez uma sessão rápida de hipnose com ela dentro do aeroporto, acho que demorou em torno de uns 15, 20 minutos. E quando ela saiu do processo de hipnose, ela já estava mais tranquila, né? Já falou, As não, imagens que a gente está vendo, eu tô me sentindo então. completamente normal, é como se fosse indiferente o que eu estava sentindo antes. Eu não tô mais sentindo aquilo, eu tô me sentindo bem. Né? A hipnose é uma perda de consciência ou a pessoa permanece consciente? Não existe perda de consciência nem com anestesia geral, nem com coma. Né? A nossa audição ela está o tempo todo atenta ao que está acontecendo ao nosso redor. A questão é que na hipnose, esses sentidos eles ficam mais aguçados. Como aparentemente parece que a pessoa está dormindo, está inconsciente por conta de um relaxamento físico muito intenso, as pessoas pensam que ela está dormindo, mas ela está o tempo todo ouvindo tudo. A questão é que ela está num estado de consciência um pouco diferente. Né? A gente começa a mudar a frequência cerebral dela, muda a atividade, a região do cérebro que é responsável pela consciência, e a gente consegue ressignificar uma resposta automática, intuitiva ou condicionada. Eu fiquei impressionada vendo o vídeo que você gravou, vocês gravaram durante essa primeira viagem. Para quem tinha tanto medo, vamos ver, vamos acompanhar. Você parecia muito à vontade. Você está sonhando desde ontem. Para você também impressiona você se ver assim, ó? Demais. Impressionante. Esqueci a minha bagagem. Eu disse, meu Deus, eu vou ter que voltar correndo para buscar a bagagem. Como é que eu vou fazer isso? Uma loucura, mil sonhos. Uma noite. O que é que você está sentindo? Agora eu estou tranquila. E como Só você... procuro não pensar muito no tempo que eu vou levar lá dentro. Porque o metrô tem paradas, né? Certo. 5 minutos ou menos. Certo. Eu acho que foi o que eu consegui não me desesperar. Olha lá quem te espera. Olha lá, você estava fazendo foto, Aí ela, sorrindo. o avião estava decolando ali e ela filmando, né, a decolagem do avião. Foi muito legal. E olha só, o lugar menor que tem no avião é o banheiro. Você está filmando dentro do banheiro. Sim. Ficou muito aflita dentro do banheiro do avião? Não, tranquila. Parece que eu nunca tive esse problema. É mesmo? Impressionante. E o mais incrível é que com uma única sessão eu consegui resolver. Na verdade, a gente fez uma sessão para claustrofobia, Aham. né, que acabou se espalhando para o restante. E para avião, especificamente, a gente nunca fez. Foi a primeira vez, aqueles 10, 15 minutinhos que a gente fez no E pra volta tem que fazer de novo ou tá na validade ainda? Não, nunca mais. Ela já ligou pro marido falando, ó, reserva o cartão de crédito porque eu só quero viajar de avião. Opa! Vamos conversar depois do programa, Diego, porque eu ainda não liberei o cartão de crédito para viagem por conta disso também. Falei, meu Deus, é porque eu tenho sempre tanta dificuldade nos voos e achei ela tão tranquila. Bem tranquila. Eu estou fazendo também um tratamento, mas mais com simuladores e tem funcionado bacana. Mas a gente faz mais sessões do que uma única Mas as viagens suas estão muito mais tranquilas agora. Então, Isso vai mais pelo da terapia, né, cognitivo-comportamental, de te expondo aos poucos a situação. Mas, Fátima, hoje é dia das bruxas, a gente acha que isso aqui é bruxaria. Não é bruxaria. Todo mundo aqui, em alguma vez, às vezes até no dia de hoje mesmo, entrou em hipnose. Quando você faz um caminho, por exemplo, e você está tão entretido com o pensamento, e de repente você chega no lugar e fala, nossa, eu não lembro o caminho que eu fiz, você estava no estado de hipnose. Então, se você conseguir fazer isso durante, por exemplo, o momento que ela vai fazer a viagem de avião, perfeito. Conseguiu. Agora, e enfrentar medo fortalece, né? Você já, por exemplo, não a questão do sapo, que chega a ser quase que uma coisa fóbica pelo que você contou. Mas será, às vezes, o medo de uma estreia, o medo de começar um trabalho novo. Medo de câmeras. Medo de errar o texto. Eu fico um pouco nervosa em frente às câmeras. É mesmo? Mas estreia, né? Assim, é sempre um momento... Mas, por exemplo, eu estava aqui pensando, né, sobre os medos. Eu tinha medo também de rato. E eu fui fazer um filme com o Rui Guerra, era o Veneno da Madrugada. E a minha personagem, ela
o cenário sempre tinha ratos. Eu teve um dia que eu fiz um treinamento, eu tive que ir lá, era um sábado, eu lembro de sol, eu falei, caramba, eu estou indo treinar com ratos. E fiquei a tarde toda, aí o cara pegou o rato, apresentou o rato, aí aquele primeiro contato com o rato, e dá aqueles ataques internos, né? Mas, assim, pelo trabalho, eu tive que enfrentar o medo e a gente conseguiu. No final das contas, eu consegui ficar com eles, mas eu não tinha que manipular os ratos, né? Eram ratos cenográficos. Mas foi assim, um medo que eu tive que agora tem alguns medos que são hereditários, né, Fátima? Tem um trabalho recente do pessoal da Alemanha, do Instituto Max Planck, que mostraram que crianças com 6 meses, quando era apresentado para elas foto de, por exemplo, cobra, aranha, ou então peixe, uma flor, elas gastavam um tempo muito mais curto para identificar a aranha e a cobra. E as pupilas dilatavam, que é um sinal de que a pessoa está com medo, porque tem alteração de neurotransmissor. Então, assim, parece que isso vem de tantos anos, na verdade, que a raça humana lida com esses animais e, de fato, são animais peçonhentos que podem matar. Então, isso para a sobrevivência do agro, lá de trás. Por isso que as eras a gente precisou ter medo deles para não ser atacado, né? Exato. Vou pedir para você trocar de lugar com o Diego, pode ser? Vou chamar uma pessoa que veio assistir ao programa, a Andréia. Andréia, traz o microfone, Andréia. Deixa o André aqui. André aqui? Tá bom. Vem, André, vem aqui, por favor. Achei que ele fosse hipnotizar a Fátima. Não? Eu acho que eu preciso continuar apresentando o programa, gente, né? Só um pouquinho. Mas a Andréia, ela tem medo de barata. Sim. Né? Senta, Andréia, aqui, por favor. Andréia, ela andava contando que uma vez estava trabalhando e a barata... Isso. Eu trabalhava numa loja de departamentos e eu cheguei para trabalhar de manhã e notei que algo estranho, né? Aí tinha uma barata subindo por dentro da minha calça. E aí, no desespero, eu saí correndo por dentro da loja e tirei a calça. No meio da loja? No meio da loja e fui pro banheiro só de calcinha e a parte de cima, né? E ainda por cima, na hora do nervosismo, eu quebrei uma unha e sangrava o meu dedo, mas eu só fui sentir a dor do dedo bem depois. Mas é porque a cena deve ter sido curiosa, né? No meio da loja de departamento de calcinha, a identificar aquela pessoa que é um fóbico verdadeiro de uma pessoa que tem um medo. Que um fóbico, ele tem reações irracionais naquele momento. É como se fosse, no caso dela, a barata, é como se fosse um monstro, né? A gente estava conversando lá atrás. Ela falou, Diego, é como se fosse um monstro isso pra mim. Parece que vai me atacar. Então, é uma resposta... como é que eu posso dizer assim, irracional a um perigo que, na verdade, não existe. Né? Só o desconforto e o nojo, né? E muita gente, Fátima, confunde a fobia ou o medo com o nojo. Falei, eu sinto nojo medo de barata. Falei, mas é medo ou é nojo? Falei, eu não pegaria. Você não pegaria, mas... Se ela passar aqui, não, tudo bem, mas eu não pego. Então a gente já começa a identificar que é nojo, não é medo. E você não precisa ficar pegando na barata, né, felizmente. Exatamente, não. Não é animal de estimação. Não precisa, né? Fazer um carinho na barata não é necessário. Você pode tentar fazer com ela uma sessão? Posso fazer. Pode? Posso. Pode, André? Pode sim. Pode sim. Então vou deixar você... Precisa do microfone? Não, só o seu, né? Tá. Você lembra como é que foi lá atrás? Quando você fechou os olhos, o que é que você sentiu? A experiência do limão que você teve lá atrás. Do limão eu senti... Sentiu um gosto? Travar aqui na... Ok, mas você não estava ouvindo nada. Eu estava ouvindo tudo você falar, falando. Isso. Ok, eu quero que você faça o seguinte, André. Se senta de maneira confortável. Ok, fecha os olhos. Bem confortável. E eu quero que você simplesmente tome uma respiração profunda. Segura a respiração, segura. E quando soltar o ar, solta também todo o peso do seu corpo. Todo o peso, todo, bem pesado, bem pesado. Isso mesmo, mais uma vez, inspira. Segura. Solta todo o peso do corpo. Todo o peso, todo, bem pesado. Isso, é como se você fechasse os seus olhos de fora e abrisse os seus olhos de dentro. E você pode desligar os músculos dos seus olhos, as fibras, os nervos que fazem seus olhos funcionarem. E quando você perceber que eles já nem funcionam mais, você testa apenas uma vez para perceber que já nem funciona mais. E deixa que essa sensação das suas pálpebras passe por toda a parte, até os seus pés, sentindo o seu corpo bem pesado e mole. Em algum momento eu vou tocar no seu braço esquerdo, e quando soltar o seu braço esquerdo, você relaxa 10 vezes mais profundo. Mais profundo. Bem relaxado, como se fosse um pano molhado. Isso mesmo. Bem relaxado, como se fosse um pano molhado. Isso mesmo. E você pode ir trazendo aquela lembrança da memória.
mas ela vem em preto e branco agora, bem distante, completamente desfocada, como se fosse uma lembrança de algo que representava algo que nem representa mais nada agora, representando algo completamente novo. E você pode ir trazendo uma sensação agradável de um momento muito feliz na sua vida, muito feliz. Um momento muito agradável, onde você se sentia realmente muito, muito bem. Isso mesmo, faz essa sensação ir crescendo 10 vezes mais intensa agora. Isso mesmo, faz ela crescer mais e mais. Mais e mais. E você vai se sentindo muito bem agora. Isso mesmo. Vai trazendo toda essa sensação agradável e confortável que vai envolvendo cada parte do seu corpo. Agora, isso mesmo, garota. Muito bem. E quando eu contar de 1 a 5, você vai abrir seus olhos em 5, se sentindo muito bem. Muito melhor do que nunca se sentiu antes. 1, 2, vai voltando. 3, sentindo todo o seu corpo normal. 4, isso mesmo, trazendo essa sensação. Próximo número, bem desperta, bem acordada. 5, se sentindo muito bem, de olhos bem abertos agora, bem acordada. Isso mesmo. Tudo bem, Andréa? Tudo. Como é que você está se sentindo? Estou me sentindo bem. Está se sentindo bem? Sim. Pensa a respeito daquilo que te incomodava no passado. Como que você se sente em relação àquilo? Em relação à barata? Aquilo que te incomodava. Eu acho que agora, se tivesse um aqui, acho que eu conseguiria pisar. Sério? Não precisaria mais usar inseticida na bolsa. Ela leva o inseticida na bolsa. Nossa, Se eu dissesse pra você que eu tenho uma barata aqui na minha mão agora, como que você se sente? Tranquila. Pode pôr. Tão inocente, né? Você antes não faria nem com o de brinquedo? Nem de brinquedo. Eu carrego inseticida na bolsa quando vou trabalhar, porque quando eu voltar, pode ser que na portaria do prédio tenha barata. E na recepção do colégio onde eu trabalho, escola de dança, tem na gaveta. No banheiro eu coloquei outro. Eu devo ter comprado uns 3, assim, para deixar em pontos assim que eu veja que pode acontecer. E agora vai ficar com essa... Tá aí na mão agora aí, tirando onda com Você gostou? Como é que você se sente? Que lá atrás você estava olhando assim nos cantinhos. Deixa eu explicar o que ele disse que antes. Porque várias pessoas aqui na plateia foram apresentando fobias, né? E aí o Diego acabou conversando com algumas pessoas, achou que ela tinha um tipo de fobia que é muito comum, conversou com ela antes, e aí pra gente poder realizar aqui, mas é o único contato que os dois tiveram. Conheci a Andréa hoje. Hoje aqui. Eu tava meio desconfiada assim no início, olhando para todos os lugares para ver se tinha barata, se não tinha. É verdade. E hoje pela manhã tinha uma barata na cozinha. Eu peguei inseticida bem de longe, espirrei tudo, mas não consegui ir na cozinha, eu vim sem tomar café. Graças a Deus que aqui tinha café. Porque eu não consigo. Não conseguia. Que alívio. Não conseguia, gostei. Olha, eu não você imagina um momento no futuro? Imagina um momento indefinido no futuro, onde aquele antigo acontecimento poderia acontecer. Como você se sente lá? Eu tô tão confiante que agora eu acho que a barata é como se fosse a minha gatinha. Então leva pra você. Olha, de estimação. Tem um nome, a sua fobia tem um nome bem difícil, olha. Catsaridafobia, né? É difícil até de falar. Vamos ver os outros. Tem outras fobias que também são muito tradicionais. A claustrofobia é uma das mais comuns. Aracnofobia, que é de aranha, que se encaixa naquilo que o senhor falou nessa pesquisa, né, doutor? Do caráter hereditário, né? A gente ter isso de uma forma inata dentro da gente. E muitas pessoas sequer viram uma aranha na vida. Tem outra fobia muito comum, que é a nictofobia, que é medo de escuro. Isso é muito comum em criança. Suas filhas já tiveram algum tipo de medo de escuro? Dormem, às vezes, tem um abajur de rosinha lá no quarto, ligado, aceso todo dia. Aí eu vou lá e apago, né? Você tem filhos, mas são filhos maiores, né? Agora já estão quase adultos, né? Você lembra dessa fase? Porque tem uma fase que parece meio que um terror noturno, né? Que dá um medo do escuro. Não, meus filhos sempre gostaram de dormir no escuro total. Total? Total. Pô, isso é raro, hein? Se tinha era tão problema quando ia na casa de amiguinhos que dormiam com a luz acesa e não conseguiam dormir. Porque muitas crianças precisam dessa luz. A gente está aqui com a Eleni. Ele ainda estava contando, era uma das que tem fobia, que o seu problema é pavor, só que não ficou na infância. Comigo. Você continuou. Não passou isso não. Hoje até que o Diego deu uma ajudada lá atrás, no medo do escuro. Você foi uma das pessoas que conversaram com ele. Me diga uma coisa, na sua casa fica aceso o quê para você dormir? A televisão é essencial, não fica apagada não, porque... À noite você dorme com a televisão ligada? Com a televisão ligada.
não deixo nada aceso. Sempre tem alguma coisa acesa. E, por incrível que pareça, o meu apartamento, a luz da externa, a lâmpada fica exatamente na direção. Então, assim, minha casa nunca fica escura. E para você isso é ótimo, não é um problema. Maravilhoso. Ajuda na conta da energia elétrica. Né? Se não tiver a luz do poste, você vai deixar a luz de casa acesa. Com certeza. E aí realmente vai ser o seu bolso que vai pagar aquilo ali, né? Às vezes não tem outro jeito, né? Há um mês passado eu fiquei 4 dias sem energia. Então, todos os cômodos ficaram com 4 velas mais a energia de fora, porque eu não fico no escuro, não. E você sente que já deixou de fazer alguma coisa por conta disso? Já deixei de ir ao banheiro. Porque estava escuro. Aí fiz xixi na cama. Jesus! Meu Deus, olha. Então percebe? Porque eu não vou, não. Existe um problema, na verdade, a pessoa precisa se adaptar. É claro que uma pessoa andando numa rua escura durante a noite, sim, é por uma tem questão medo. de segurança. É natural, né? Agora, uma pessoa que não consegue ir no banheiro de casa, aí já está na categoria da... Muito obrigada, viu, Aline? Na categoria da... fobia mesmo, né? Agora, será que a gente viu que a Rosiane, ela falou assim, eu tinha claustrofobia, medo de lugar fechado. Só que depois evoluiu para um medo de avião, que acabou evoluindo para um medo de multidão, de ter muita gente por perto. Será que o não tratar pode fazer com que uma fobia inicial ou um medo inicial possa ir evoluindo? Como está classificado dentro dos transtornos de ansiedade, não é incomum que isso possa acontecer. Por isso que identificando um problema como algo que atrapalha a vida da pessoa, precisa ser diagnosticado e tratado. E primeiro você tem a psicoterapia como uma forma de ressignificar a própria hipnose, remédios que acabam mudando o nível de alguns neurotransmissores, trazendo mais confiança para a pessoa e não tendo esse problema tão crítico. E se de fato a pessoa não trata, outros problemas, outros tipos de medo podem aparecer. Tinha mais uma fobia que eu deixei ali separada, que a gente deixou, que é a courofobia, que é o medo do palhaço. A Dani foi Doutores da Alegria durante muito tempo, né? 13 anos. 13 anos visitando hospitais, fazendo um trabalho de levar esperança para as pessoas que estão lá. Encontrou alguma criança ou algum adulto que tinha esse medo do palhaço? Vários, tinha adultos também. E a gente já tinha, na verdade, cenas, né, na manga para lidar com... Ó, foto da Leonora. Para lidar com o medo dessas crianças. Porque, assim, tem crianças que olham o palhaço e nossa, não tem negócio. E começavam a gritar. Mas a gente respeitava sempre o medo delas, né? E aí, a partir do momento que elas iam abrindo a guarda, e a gente ia entrando aos poucos, mas sempre tinha... assim, a gente sempre trabalhava em dupla, né? Então, um ajudava o outro. Eu falei, Leonora, não, daqui não. Aí a gente ia trabalhando esse limite, né? Mas era muito lindo quando a gente via que ela depois tinha confiança, né? Quando o palhaço chegava perto e a gente, enfim... Construía uma relação e passava por... né? Assim, conseguia fazer com que ela deixasse esse medo para trás e era sempre muito legal esse momento. Você tem medo de alguma coisa, Fátima? Só do avião, mas barata, tal... Barata? Sou forte. Nada, rato, cobra, sapo. Não vou gostar de rato, né? Mas ninguém gosta. Fobia, sapo. Não. Soltar um sapo aí, tranquilo pra você. Tranquila. Manda o sapo aí, produção. Não. Só pra gente concluir aqui. Me ajuda. Diego, me fala uma coisa. Tempo, então você falou numa sessão, mas o tratamento tem algum tempo variado? Porque dependendo do tipo de fobia? O tempo varia de pessoa para pessoa. É por isso que a gente conversou com as meninas lá atrás. E pode acontecer muito rápido em uma sessão, como o caso da Rosiane, como o caso da Andréa, como pode levar algumas sessões, né? 4 sessões, 5 sessões para resolver um problema de fobia. Né? Fobias específicas geralmente são mais rápidas de se resolver. Quando ela está associada com um trauma, a gente demanda um pouco mais de tempo. Tá? Mas o importante é ensinar para o paciente fóbico, primeiro, como respirar, porque a ansiedade aqui em cima aumenta a quantidade de adrenalina no corpo, então, no momento da fobia, do medo, aquilo sobe e pode dar falta de ar e confundir com a síndrome do pânico. Né? Então, a gente ensina o paciente a respirar, a gente ensina o paciente a se relacionar com aquilo, mostrar que realmente está segurando a barata até agora. Não tem problema nenhum. Né? A gente muda uma representação interna que existe mentalmente naquela pessoa. Você via que ela descrevia. Foi um momento... Ela descrevia em detalhes o que aconteceu com ela. E durante a hipnose eu falei, traz aquela lembrança que lhe incomodava, coloca preto e branco, tira o foco, afasta, coloca a moldura, ou seja, eu estou mudando a forma como ela enxerga aquela situação. Eu estou fazendo um reframing, por assim dizer. E aquilo
fica registrado lá dentro e quando ela lembra da barata, ela já não lembra mais da mesma maneira como lembrava. Com aquela intensidade, com aquela cor Exatamente, toda, né? Ela lembra de uma outra maneira. Muito obrigada pela confiança, viu? Muito obrigada, Rosiane, por contar a sua história pra gente, viu? Adorei